grande, tem sempre uns 20, 30 minutos de atraso, e aqui a gente tem cerca de 15 minutos, o que está mais do que justificado, certo? Meu nome é Marco Félix Jobim. A gente teve que fazer uma troca, certo? Porque o professor Darcy teve que dar aula na PUC via remota e pediu para eu trocar de lugar com ele. Então eu entro às 8h30 para falar um pouquinho com você sobre o anteprojeto do Código de Processo Civil Brasileiro e a exposição de motivos, e depois o professor Darcy entra para falar sobre inteligência artificial e processo. Na verdade, eu acho que a troca veio muito a calhar. Certo? Por quê? Porque se tem várias palestras de processo civil nesse evento, nada mais justo que vocês comecem com o pré, né? Aquilo que veio antes do código, para vocês saberem se o código é exatamente aquilo que foi prometido, né, à sociedade pela comissão que o elaborou, certo? Eu queria fazer um agradecimento muito especial aqui aos organizadores, professor Christian, professora Magda, professor Darcy e especialmente ao Paulo, né, um querido amigo que já está na trajetória acadêmica há algum tempo e eu tenho acompanhado, né, essa ascensão gigantesca da sua vida acadêmica, e o que muito me deu. Eu tive a possibilidade de estar junto ao Paulo, tanto na qualificação de mestrado, quanto na banca de mestrado, na qualificação de doutorado, quanto na banca de doutorado, e sempre, né, tive o prazer de arguir trabalhos acima de qualquer média que a gente possa pensar, certo? E também gostaria de agradecer, pessoal, aos mais de 1.000 inscritos, né, nesse evento, porque com essas 1.000 inscrições, mais de 5 toneladas de alimentos vão ser arrecadados e vão ser distribuídos, o que faz desse evento um evento singular, e mais uma vez eu parabenizo aos nossos organizadores pelo evento e pelo modo como pensaram aí essa forma de pagamento em alimentos para poder participar, certo? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Eu vou dar algumas informações, e essas informações, como elas vão ser poucas, mas com bastante reflexão, eu espero que fiquem para vocês. Acho que isso é o mais importante, né, na minha fala de hoje. As poucas informações que eu der para vocês, eu espero que fique. Por isso que a gente vai trabalhar assim com umas 5, 6, 7 frases. E sobre cada uma dessas frases, a gente vai ter alguma reflexão, certo? A primeira das reflexões, que essa por mim, né, podem esquecer logo ali, é que o projeto de Código de Processo Civil, em tese, não tem uma exposição de motivos. O que tem uma exposição de motivos é o anteprojeto do Código de Processo Civil Brasileiro. Porque naquelas indas e vindas que o projeto, ou o anteprojeto, teve no Congresso, no Senado e na Câmara, acabou que não teve uma exposição de motivos propriamente dita para o projeto, mas teve para o anteprojeto. O que isso significa? Que algumas coisas que foram mudadas numa das casas ficaram sem estar dentro daquela exposição de motivos. Então, a gente utiliza a exposição de motivos do anteprojeto para falar sobre o projeto também, certo? Mas isso é uma informação mais de bastidores que não interessa muito aqui ao nosso diálogo. O que interessa mesmo ao nosso diálogo é conhecer se o código é bom ou ruim. Por quê? Porque a gente palestra no Brasil inteiro, né? A gente dá aula no Brasil inteiro. A gente conhece praticamente, né, grande parte de todos aqueles que trabalham com o processo civil no Brasil na atualidade. E a gente vê praticamente 3 posições. Uma daqueles que idolatram o código, outra daqueles que sempre estão no meio do caminho, né, não sabem se gostam, não sabem se não gostam, e outras, né, daqueles que têm ojeriza do código, daqueles que odeiam o código. Então, a primeira das reflexões, pessoal, é saber o que eu penso do código. E essa é uma reflexão que eu quero que vocês fiquem, porque ela passa, né, ela passa por todo o processo que ela teve antes do processo legislativo, para saber se o código, em tese,
seria bom ou ruim. Então vamos lá. Enquanto que o Código de 1973 foi um código praticamente elaborado pelo então ministro da Justiça à época, Alfredo Buzaid, claro que com, né, todo o aparelho que ele utilizou à época, inclusive com congressos no Brasil todo e reuniões com outros processualistas, o nosso Código de Processo Civil de 2015 tem uma elaboração bastante democrática, embora alguns achem que não. Vamos lá. Em 2009, o presidente do Senado Federal, o então presidente José Sarney, nomeou uma comissão de notáveis juristas para a elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil Brasileiro. Pois bem, quem participou dessa comissão? Ora, o presidente foi o ministro Luiz Fux, hoje no Supremo Tribunal Federal, à época no Superior Tribunal de Justiça. Poucos sabem, mas o ministro Luiz Fux é mestre e doutor em processo pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ou seja, uma universidade que tem uma tradição de processo muito grande. Então vejam bem, aquele que presidiu a comissão já era um processualista de escola. Quem assessorou o ministro Luiz Fux, à época, foi uma comissão bastante significativa em termos de nome de pessoas que trabalharam, né, e em termos de nome de pessoas que tinham, né, sua linha de pesquisa aliada ao processo civil. A professora Tereza Arruda Alvim foi a secretária-geral, a pessoa ao lado do ministro Fux, o braço direito dele na comissão. A professora Tereza é mestre, doutora e livre-docente em processo. A gente teve o professor Humberto Teodoro Júnior, conhecido de todos. A gente teve o professor José Medina, também conhecido de todos por todos os seus, né, contributos ao processo civil. A gente teve o professor Benedito Cerezo, mestre e doutor em processo. A gente teve o nosso, né, professor aqui, gaúcho, professor Adroaldo Furtado Fabrício. A gente teve o professor Paulo César Carneiro. A gente teve o professor Eupídio Donizete. A gente teve vários, então, o professor Bruno Dantas. A gente teve vários professores. Se eu esqueci algum aqui, que me perdoe, mas a gente teve vários professores que elaboraram esse primeiro momento de código, todos ligados ao processo civil brasileiro. Isso já é uma grande informação. Ponto. Como o Congresso, como o Senado havia dado 6 meses, né, para a elaboração do anteprojeto, as coisas foram meio a toque de caixa. Mas, como dizia a professora Tereza, né, nas suas palestras, ora, muita coisa já está pronta. Muita coisa já é a consolidação daquilo que os tribunais já entendem que é assim, muita coisa já está na doutrina. Então, a gente consegue fazer em 6 meses. Bom, elaborado esse processo inicial do anteprojeto do Código de Processo Civil, ele vai ao Congresso novamente. Para quê? Para arrumação, votação e tudo mais. Avaliado alguns déficits no próprio código, porque foi feito rapidamente, com várias escolas de processo trabalhando junto, à época foi chamada uma outra gama de processualistas que obrou durante alguns anos na redação final da lei. Quem que chamaram? Ora, foram lá na Bahia chamar o professor Fred Didier Júnior, alguém também de inegável conhecimento no ramo do direito processual civil. Alguém que palestra no Brasil e no exterior de uma forma bastante singular. Alguém que todos admiram pelos contributos que dá há muitos e muitos anos ao processo civil brasileiro. E o professor Fred chamou para palestrar e para auxiliar e para redigir com ele esse momento final do código, vários amigos nossos, todos eles ligados ao processo civil brasileiro. Então, pessoal, durante todos esses anos de 2009 até 2015, vejam bem, várias mãos tocaram no código. Vários processualistas de escola tocaram no código. Processualistas que são de alto renome. Razão pela qual é difícil acreditar que tanta gente boa
tenha escrito algo ruim. É mais fácil acreditar que a gente não compreendeu ainda a potencialidade que o código pode nos dar. Essa é a minha posição. Eu tenho um amigo meu que sempre quando vem palestrar aqui na PUC Rio Grande do Sul, sou professor da graduação, da especialização, do mestrado e doutorado aqui na PUC do Rio Grande do Sul, quando ele vem palestrar para nós, ele sempre diz a mesma frase, todos os anos, né? O dia que o Código de Processo Civil de 2015 entrar em vigor, ele vai ser muito bom. E essa é a expectativa de quem estudou o Código desde o anteprojeto em 2009. O dia que ele entrar realmente em vigor, ele vai tender a ser muito bom. Enquanto isso, a gente vai aos trancos e barrancos, aqui e ali, tentando fazer com que ele seja compreendido e seja, de alguma forma, melhor aplicado, né, pelos nossos tribunais de justiça, regionais e superiores, certo? E até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a primeira das informações. Quem vai falar mal do código tem que falar que a comissão errou totalmente a mão. E como eu tentei demonstrar para vocês nesses primeiros minutos, até é possível que tenham errado a mão em algumas coisas. Mas é muito difícil que não tenham pensado em muitas outras, certo? E que a gente precise compreender o todo do código para saber se ele é bom ou ruim. A minha posição é de que ele é muito bom e eu vou tentar mostrar isso para vocês na próxima meia hora, certo? Como é que eu vou tentar provar isso para vocês na próxima meia hora? Ora, tentando demonstrar se aquilo que está na exposição de motivos do código é aquilo que está no código. Porque a exposição de motivos do código vai demonstrar os anseios que se tinha à época para se ter um novo código. Assim como foi em 39, assim como foi em 73, foi em 2015. Eu gosto muito de história do processo. Eu gosto muito de estudar o passado para entender o presente e talvez melhorar o futuro. Que frase, hein? Essa aí foi boa, né? Mas eu gosto muito disso. Eu acho isso bastante salutar. Eu acho que essas visões anacrônicas que a gente tem de tentar entender o passado com a cabeça de hoje, não dá certo. Eu acho que a gente tem que compreender o passado para viver o presente e pensar o futuro. Ok? Então, eu tenho um artigo recentemente publicado sobre se as exposições de motivos de 39, 73 e 2015 estão nos códigos. E me parece que estão. Em alguns momentos, eles estão em cada uma dessas legislações. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar algumas diretrizes, são mais, mas eu gosto de trabalhar com 5 delas, 5 diretrizes que ficaram pontuadas na exposição de motivos do anteprojeto e que se tem presente no código. Vamos lá. A primeira delas, que é uma premissa muito boa para começar a aprender o que é o processo civil do século XXI. A primeira delas, pessoal, é que a equipe de juristas primou pela simplicidade. Está na exposição de motivos. A equipe de notáveis juristas primou por uma simplificação, não só da linguagem do código, mas da organização do código e do próprio rito. Do próprio processo também. Certo? Como isso? Ora, tornando ele mais fácil de ser lido, mais fácil de ser compreendido e, por isso, mais fácil de ser aplicado. Enquanto o Código de Processo Civil de 1973 tinha várias categorias para a gente poder compreender, o Código de Processo Civil de 2015 está bem fácil, porque tem uma parte geral e uma parte especial. Certo? Do artigo 1º ao artigo 317, a gente tem uma parte geral. E do artigo 317 ao 1072, a gente tem uma parte especial. Então, tudo aquilo que está na parte geral, eu devo saber para aplicar na parte especial. Isso é uma coisa básica.
Qual é o problema, pessoal? Qual é o problema? É que para eu advogar, para eu judicar, para eu promover e para eu defender, eu posso partir praticamente, não totalmente, obviamente, mas praticamente do artigo 318 para frente. Porque o artigo 318 para frente é o artigo que vai me dar a petição inicial, as defesas, a réplica, o saneamento, a instrução, o julgamento, o cumprimento, os ritos especiais, a execução e o sistema recursal. Veja bem, o prático adora o código do 318 em seguinte. O acadêmico, o teórico, está preocupado com o primeiro ao 317. Então veja bem que a gente tem duas grandes formas de ver o código. Uma muito prática e uma muito teórica. Eu tenho que fazer o quê? Uma união delas. Se eu não fizer essa união da parte teórica com a parte prática, eu vou achar o código ruim. Porque eu nunca vou entender, como prático, por que tem algumas coisas lá na parte especial que eu não consigo entender. Como poder, por exemplo, intimar o advogado da parte contrária por carta R. Se eu sei que o meu processo na vara que está demora 2 meses para sair uma intimação. Por que isso? Porque eu preciso entender a parte geral para saber que isso é uma possibilidade altamente pensada pelo legislador, que teve uma equipe notável para fazer essas conexões. Então, veja bem, eu preciso entender as duas partes. E eu vou dizer mais para vocês, eu preciso entender muito mais o artigo 1º ao 317 do que o resto. Porque o restante do código é mais prático, aqui é mais teórico. E, pessoal, grande parte daquilo que é novidade está no início. Está no início. Então, vejam bem, a primeira, ou a segunda agora, a segunda das informações que eu quero deixar para vocês é que essa simplificação, essa forma de pensar o código foi uma das diretrizes que a comissão de juristas acabou tendo durante a exposição de motivos. Então, simplificar é simplificar mesmo. Simplificar rito. Quer ver um negócio? Querem ver um negócio? O professor Paulo advogou pelo Código de 73. Eu acho que o professor Paulo advogou pelo Código de 39, mas enfim, vamos falar aqui que ele advogou pelo de 73 só. O réu era citado e podia, nas suas defesas, apresentar contestação, reconvenção, impugnação e os outros incidentes. Era uma loucura. Tudo em apenso. Tudo em apenso. Cada um desses incidentes gerava uma decisão que algumas eram agraváveis e uma outra, que era da assistência judiciária, era apelável. Cada uma desses incidentes, dessas impugnações, geravam o quê? Geravam recursos aos tribunais. E nesses tribunais eram julgados e poderiam, de alguma forma, pessoal, cada um desses, imagina 5, gerarem recursos aos tribunais superiores. Isso era uma loucura. Isso era contraproducente. Vamos simplificar. Olha, faz tudo na contestação. É até mesmo autorizado reconvir na contestação. Faz tudo lá. E lá vai fazer o grande acertamento das defesas. O que não ficou lá, obviamente, é a exceção, a suspeição e o impedimento, porque esses vêm a qualquer momento. Mas o resto faz lá. Pessoal, isso é simplificar. Isso já vinha sendo o grito de alguma parte da doutrina há um bom tempo. Há um bom tempo. Então, vejam bem, simplificar foi uma das diretrizes. E a gente não pode, então, criticar o código quando simplifica, porque era um dos gritos da sociedade à época. O processo era muito técnico. Isso vai nos levar à segunda diretriz. O processo era muito técnico.
O processo serviu à época que ele foi feito, mas o processo já no século XX já parecia mais uma floresta cheia de armadilhas, né? Areia movediça, né? Negócio para te pegar como se fosse um animal, armadilhas. Por quê? Porque o que interessava na época em que o Código de 39 foi criado e a época final ali, no início do Código de 73, era uma época em que o processo pensava muito em sua autonomia. Eu sou processo. E sendo processo, eu sou tudo. Tá, mas e o direito material? O direito material é o direito material. Eu me desvinculei do direito material em 1868 e criei minhas próprias teses, meus próprios institutos, meus próprios princípios, minhas próprias regras, razão pela qual eu sou um fim em mim mesmo. Eu não preciso, né, de ser servente a alguém, muito menos ao direito material. Veja bem, houve uma desconexão daquilo que nunca poderia ter ocorrido. Houve uma desconexão entre processo e direito material. Então, os códigos anteriores ao 2015 eram códigos que primavam muito pela técnica. Faltou técnica? Olha, perdeu o processo. Então, mas e o direito? O direito tu vê de outra forma. Faz um novo processo, se indeniza de quem errou a parte técnica dentro do Poder Judiciário, enfim. Mas não pode ser isso. Não pode ser algo desse feitio aquilo que eu penso que o processo é. Então, em 2015, pessoal, a gente tem uma grande virada de ampulheta. Eu faço assim em sala de aula quando eu estou dando essa aula, certo? A gente vira a ampulheta. Enquanto que em 1973, a ampulheta era técnica em prol do direito, hoje não. Hoje a gente vira. O direito é muito mais importante do que a técnica. E eu vou dizer um negócio para vocês, sempre foi, sempre deveria ter sido. Nós é que nos esquecemos. Então, a busca pelo direito é uma diretriz do código que está lá na exposição de motivos com todas essas letras. Porque se o processo não presta a tutela do direito, ele presta para quê? Ele presta para quê? Então, o legislador fez o favor, nem o favor, né? O legislador tratou dessa parte da busca pelo direito, inserindo lá no artigo 4º do Código de Processo Civil aquilo que a doutrina está chamando de princípio da primazia do julgamento de mérito. Eu vou ao Poder Judiciário para julgar o mérito, para resolver a questão. E agora, para vocês entenderem bem essa segunda parte, segunda diretriz, e agora, julgar pela técnica, julgar por julgar, passa a ser uma anomalia dentro do processo. Por isso que eu tenho, em várias partes do código, a tentativa de salvamento do processo para julgamento do mérito e não para que o processo se dissolva pela técnica. Então, uma segunda informação bastante importante para vocês é de que no artigo 4º, e isso foi altamente pensado e debatido, existe aquilo que a gente veio a chamar de princípio da primazia do julgamento de mérito. Então já tem três informações. Primeiro, da comissão, para me dizer que é ruim, tem que derrubar tudo que foi feito. Segundo, da simplificação. E terceiro, da busca pelo julgamento de mérito. Certo? Quarto marco. Quarta diretriz do código. Quarta diretriz do código que está lá na exposição de motivos. Pessoal, não dava mais. Não dava mais. Não dá para sair de uma câmera, ir para outra, num tribunal de justiça, e haver o quê? Dissintonia naquilo que estão julgando. Não, isso que eu fui gentil agora, tá? Vamos pro pior. Não dá para dentro da própria Câmara ou turma, a depender da composição,
se julgar da forma A ou se julgar da forma B. Não existe como. Não dá para os tribunais de Brasília e o Supremo Tribunal Federal, desculpa, para os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal, essa nomenclatura está na Constituição, que são aqueles que teoricamente devem dar uma orientação aos demais tribunais e juízes terem entre suas turmas e entre seus julgamentos tamanha diversidade, tamanha divergência jurisprudencial. Tem um amigo que chama isso de jurisprudência lotérica. Tem um outro amigo que chama isso de jurisprudência ofensiva. Nós ficamos com a nomenclatura que era mais conhecida à época de jurisprudência defensiva. Ok? Mas a gente não pode ter mais essa dispersão jurisprudencial. E eu acho que os 387 que estão agora assistindo essa parte dessa exposição devem concordar com isso. Agora 386. Porque não concordou possivelmente. Certo? Deve concordar com isso. Eu não posso ter na segunda Câmara Civil do Tribunal X o meu cliente ganhando dessa forma e um outro cliente com um direito semelhante perdendo na outra Câmara ou na própria Câmara. Eu não consigo explicar. Isso traz imprevisibilidade ao direito. Isso é ruim para todo mundo. Porque a gente não consegue prever as nossas formas de atuar na vida em sociedade. Outra frase que alguns devem ter chorado, essa aí foi boa também, né? A gente não consegue ter uma atuação na sociedade se não conhece o direito que a dita. Então eu vou tomar minha posição porque o tribunal A diz tal coisa, o tribunal B diz tal coisa. Então, pessoal, uma das preocupações do Código foi exatamente em tentar, de alguma forma, liquidar com essa dispersão jurisprudencial. Tem um outro amigo, não vou dizer os nomes aqui, né? Mas tem um outro amigo que chama de, olha só, esquizofrenia jurisprudencial. E é por aí. É esquizofrênica a coisa. Tem um professor que conta nas palestras que ele saiu no julgamento no STJ durante uma pausa do café, ganhando o processo já impossível de ser revertido, porque só o último ia julgar. Já estava 4-0. Não é que volta do café, o último convence os outros 4 e refaz o julgamento em desfavor a ele. Ou seja, eu não posso defender que uma pausa no café faça com que a sorte do meu caso seja dada ou não. Como que se fez isso? Primando pela unidade do direito. A gente tem um congresso aqui no Rio Grande do Sul, já está indo para a 3ª edição, que trabalha com a coletivização e a unidade do direito. Esse ano vai ser em homenagem ao professor Sérgio Cruz Arenhardt, vai ser no final de outubro, se Deus quiser, a gente já vai ter saído da pandemia, dessa quarentena, e a gente vai poder ter um bom congresso aqui, estão todos e todas convidados. A gente tem mais ou menos 100 professores discutindo aqui. Coletivização e unidade, ou seja, essa unidade do direito é muito importante. Essa unidade do direito, ela é algo que precisa ser ditado para que a sociedade possa tomar os seus passos. Certo? Marco, como é que se faz isso? Olha, o código trouxe mecanismos para isso acontecer. Eu não vou entrar aqui em discussão de precedente ou não. Certo? Não vim aqui para discutir precedente. Eu vim aqui para discutir se aquilo que está na exposição é código. Ótimo. Vamos lá. Precedente está no código, com uma forma de dar unidade ao direito, está lá. O nome está, e algumas das técnicas ligadas a este modo de aplicar as decisões judiciais também estão, como distinção, superação e ratio decidente. Então, me parece
que há uma preocupação, ou houve uma preocupação, em colocar isso lá para dar unidade ao direito. Nós temos recurso extraordinário com repercussão geral, não é novidade do Código, está na Constituição desde 2004, mas está lá. Nós temos recurso especial repetitivo, nós temos um incidente de resolução de demandas repetitivas, nós temos incidente de assunção de competência, ou seja, o Código te deu as armas pela luta por uma unidade do direito. Que não haja dispersão nos julgamentos, que não haja dispersão naquilo que se possa eventualmente julgar. Então, vejam bem, a quarta informação está intimamente relacionada, então, à esquizofrenia jurisprudencial ou jurisprudência defensiva, a unidade do direito, que é dada por essas técnicas. Que a gente comentou agora há pouco. E outras tantas, né? Que o Código também dá. Certo? Então, essa foi a quarta informação. A quinta informação, pessoal, é para mim uma das formas mais complexas, mas também mais importantes de poder entender o Código. É pelo sistema das invalidades processuais, que no Código saiu como nulidades. Eu acho que houve uma infelicidade aqui na redação do capítulo, porque o sistema não é de nulidade mais relativa ou absoluta, o sistema é de invalidade. E por que isso, pessoal? Por que o sistema é de invalidade? Porque eu tenho que buscar na exposição de motivos por que o sistema é de invalidades e por que hoje um juiz incompetente pode decidir inicialmente sobre alguma coisa no processo e o juízo competente depois ratificar, sem prejuízo nenhum ao processo se as partes não tiveram prejuízos. Por que então o sistema de invalidades muda? Porque lá na exposição de motivos está uma expressão muito importante, porque o processo deve ter o seu máximo rendimento. O processo deve ter o seu máximo rendimento. Eu não brinco com aquilo que foi feito já no processo. Voltem agora para a informação número 2. Eu não brinco porque o mérito é algo a ser buscado. E o mérito é algo a ser buscado dentro de uma duração razoável. Então, o sistema do máximo rendimento está muito ligado a isso. O processo deve render, né, na sua elevada potência. Por isso que o sistema de invalidades ele é construído à luz do próprio processo. À luz do próprio processo. Então, o que vai acontecer? O julgador vai jogar com isso. Mesmo na mais arrepiante, veja bem, mesmo na mais arrepiante de todas as nulidades que vocês possam pensar, o capítulo que seria de invalidades vai te dizer, ora, vê, analisa se isso trouxe prejuízo. Porque se isso não trouxe prejuízo, bola para frente. Invalida aquilo que deve invalidar e que trouxe prejuízo, mas toca a partir daqui. Porque ali está o mérito. Ali está aquilo que eu tenho que perseguir. Então vejam bem. Essas 5 informações, 6 com aquela inicial, são muito importantes para entender toda essa sistemática do Código. Essa sistemática do Código se compreende à luz de coisas como a gente está conversando aqui. Uma outra diretriz do Código foi o alinhamento da legislação infraconstitucional à Constituição. E isso está estampado no artigo 1º. Veja bem, o artigo 1º do Código diz que essa lei será aplicada e interpretada de acordo com a Constituição Federal. Precisava ou não precisava ter o artigo 1º? Eu acho que precisava. É um reforço de argumentação. Ele estando lá, a gente tem que respeitar a Constituição igual. Mas agora eu tenho o primeiro artigo do Código me ditando aquela diretriz. É a partir da Constituição que eu conheço, aplico
o processo civil brasileiro. Pessoal, eu deixei uma última informação por último. Eu vejo que daqui a pouquinho o professor Darcy acessa com a inteligência artificial o processo e vocês vão poder ter uma palestra muito melhor do que essa minha aqui. Mas eu deixei essa última informação de propósito. Qual foi? Teve uma diretriz que ela não está bem na exposição de motivos. Mas ela fazia parte de uma comoção geral que os profissionais de direito tinham à época. Certo? Qual era? Trabalhar com o ser humano. Trabalhar com o profissional do direito. Porque, do modo como estava, e até porque o Código de 73 permitia muito isso, e o próprio Judiciário permitiu muito isso em nome de uma ampla defesa que não tem um alcance que muitas vezes que se dá, né? A gente acabou perdendo o rumo, né, de muita coisa ao longo do tempo. Uma dessas coisas foi a forma de como se deve ter o nosso comportamento frente a um processo e frente a um poder como o judiciário. Então, pessoal, o código primou também por uma, prestem bem atenção, revolução comportamental, que é como eu chamo. O código primou por uma revolução no nosso comportamento. Ele pediu praticamente para a gente dar um off e religar. Dá um off e religa. Por quê? Porque do modo como estava, não dá mais. Então vocês vão ver, dentro de um capítulo que o legislador, né, obrou em chamar de normas fundamentais do processo, que teoricamente vai do primeiro artigo ao 12º, né, regras e princípios atinentes ao nosso comportamento. Vou ditar 3 deles, né? Só 3 deles. Primeiro, a busca pela cultura da paz e não do litígio, que está lá no artigo 3º. A gente chama de justiça multiportas. Alguns chamam de Alternative Dispute Resolution, né? As formas alternativas de resolução de conflitos. Outros chamam de demais soluções de conflitos. Enfim, está ali. E está ali de uma forma como poucos entenderam. Por quê? Porque o que está no artigo 3º é um dever e não é um poder. Magistrados, advogados, promotores e defensores devem promover essas formas. Não é podem, devem. Não é o que eu tenho visto. Não é o que se tem visto. Claro que o artigo 3º desemboca, né, nas audiências do artigo 334 e vai seguindo. Mas o importante, por isso que eu falei lá no início, pessoal, o importante é a parte geral ser compreendida. Veja bem, façam um raciocínio comigo. Eu não dou credibilidade às audiências do 334 porque eu não entendi o 3º. Eu só dou credibilidade das audiências do 334 e sei que elas são obrigatórias porque eu devo fazer isso conforme o artigo 3º. Não é um poder, não, é um dever. Ah, não tem isso, não tem aquilo. Eu entendo tudo. Eu tenho há 20 anos, né, de formado. Então eu entendo tudo isso. Mas se vai de alguma forma indeferir uma audiência que é direito de uma das partes, que indefira de uma forma mais fundamentada e justificada. Não como tem sido feito. 2. Artigo 5º. Princípio da boa-fé objetiva dentro do processo. Viu bem? É uma regra de comportamento. É uma regra que prima pelo comportamento. Assim como o artigo 6º. Que é o artigo da colaboração. Que também é uma regra ligada a uma revolução comportamental. Está certo que o artigo 6º veio mal redigido. Mas ele não deixa de ser uma regra comportamental. Então, pessoal, né, resumindo aqui,
estamos chegando perto das 9h30. Resumindo, primeiro, temos exposição de motivos ao anteprojeto que serve para o projeto. Segundo, a comissão, tanto a primeira quanto a segunda, tiveram o que tem de melhor na processualística brasileira. Terceiro, a simplificação procedimental está dentro do código a todo momento, não só do procedimento, mas também da própria linguagem e da forma de se compreender o código. Quarto, a busca incessante pelo julgamento de mérito. A forma passa a ser subalterna do mérito e não vice-versa. Quinto, combate à jurisprudência defensiva, combate à jurisprudência lotérica, combate à esquizofrenia jurisprudencial, como primando por uma unidade no direito a partir de técnicas que o Código trouxe para que isso ocorra. Sexto, máxima eficiência, como compreendendo aquilo que vem ser as invalidades processuais, não trabalhando mais com coisas rígidas como nulidade absoluta e nulidade relativa. Não, o sistema é de invalidades que deve ser visto à luz do caso concreto, à luz da dignidade e da busca da solução do mérito. Sexto, né? Sétimo, alinhamento do Código à Constituição Federal. Oitavo, então, né, também muito importante, essa revolução comportamental que é de necessária importância, porque a gente estava perdido, né, pela história de como a gente aplicou o código, de como ele era desde 1973. Eu queria só deixar, né, são 9h30, na fala do professor Darcy, eu queria só deixar uma última informação como sendo a nona, oitava, já me perdi, eu sou assim, né, a nona ou oitava. Estudem eficiência, pessoal. A eficiência fez parte dos meus estudos de pós-doutoramento na Universidade Federal do Paraná. Tem 2 anos de eficiência sob a supervisão do professor Sérgio Cruz Arenhardt. Um processo ineficiente não é um processo que a sociedade deseja. Talvez parte dela, da qual a ineficiência, né, do qual a ineficiência seja uma coisa boa. Mas a grande parte, pelo menos quando a gente pensa, né, em sede doutrinária, acha que a eficiência é algo que o processo precisa ter. Então a gente tem a eficiência estampada lá na exposição de motivos do código. O processo deve ser eficiente. E vocês vão ver essa palavra 3, 4, 5 vezes na exposição de motivos. O professor Lucas G, que é um professor francês, que foi o presidente do último biênio da Associação Internacional de Processo Civil, ele tem uma frase nos seus livros que diz que a pessoa o profissional do século XXI vai ser aquele que vai conseguir, né, trabalhar ao mesmo tempo com as garantias constitucionais do processo e com a eficiência. Aquele que conseguir fazer essa intersecção aqui vai ser aquele que vai ser o profissional do século XXI. E a eficiência, pessoal, está estampada no código dentro das normas fundamentais do processo, lá no artigo 8º. O artigo 8º do Código é o artigo que vai ser um artigo de aplicação do ordenamento jurídico. E essa aplicação do ordenamento jurídico é feita pelo juiz. Então vai estar lá, né, no artigo 8º, que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve aplicar conforme uma monte de coisas. Mas uma delas é a partir da eficiência. Certo? Então, não quero entrar na aula do professor Darcy, daqui a pouco entrando com essa parte tão importante que é da inteligência artificial e do processo, agradecendo novamente ao professor Christian, à professora Magda, ao professor Paulo e ao próprio professor Darcy pelo convite, e estou sempre à disposição de convites como esse, para que a gente possa debater o processo civil brasileiro.
certo? Eu tenho um canal no YouTube, está recém começando com algumas aulas, aí quem quiser dar uma olhadinha. Tem o Instagram, que eu tenho informações jurídicas, o Facebook também, tudo isso gratuitamente, tudo isso à disposição de vocês, certo? Beijos e abraços, se cuidem e fiquem com Deus. Paulo.